internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Amanhã, dia 28 de maio, é aniversário de Valinhos e, pela primeira vez, será feriado municipal na cidade. Os serviços essenciais vão funcionar normalmente. Os ônibus, a coleta de lixo e as UPAs também seguirão a programação normal. Já as repartições públicas e as unidades básicas de saúde estarão fechadas nesta quarta-feira. E mudando de assunto, a cidade vizinha Vinhedo está com inscrições abertas para o concurso municipal da Prefeitura. As inscrições vão até o dia 16 de junho e podem ser feitas pelo site www.avancasp.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 66,00 para ensino médio e técnico e de R$ 79,00 para nível superior. A prova será realizada no dia 13 de julho e os salários variam de R$ 2.000 a R$ 6.171. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, ótima terça-feira a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 horas da manhã. Com Thaís Freitas, com Macalossi, com Cláudio Humberto e com todo o time de jornalismo que segue a postos para você não perder nada de importante neste dia 27 de maio de 2025. Reta final do 5º mês do ano, já estamos na última semana de maio. Na próxima semana, domingo, já estaremos no mês de junho e, claro, com muita informação e prestação de serviços nesta terça-feira até às 11h30 da manhã. Manhã Bandeirantes, que você acompanha em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play. Uma opção para você hoje à noite assistir a estreia do MasterChef com uma temporada pra lá de especial. Eu falo sobre isso ainda nessa edição do Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que está conosco também pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil dinâmico do nosso interior paulista, com a aba ao vivo. Tá piscando na tela ali um vermelhinho? Ao vivo. Clicou, você acompanha a nossa programação de onde você estiver. E para quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, você pode acompanhar, como já estão fazendo alguns queridos ouvintes, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um espaço para você também participar do nosso Manhã Bandeirantes, dos programas da casa, das transmissões esportivas e que, uma vez inscrito, clicando no sininho, você recebe ao vivo a notificação a cada novo programa aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Heitor Fredo, comigo nos nossos estúdios, os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 97102 1493. Você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas do nosso interior paulista, manda sua mensagem. Conta se tiver algum problema no seu caminho, conta pra gente como é que está o trânsito na direção do seu trabalho, você que está voltando para casa, você que está na região central. Se tiver qualquer dificuldade, a sua informação pode ajudar outros motoristas a encontrarem rotas alternativas. Nessa manhã, por exemplo, quem nos dá carona pelo sistema Anhanguera Bandeirantes faz uma boa viagem. Nas duas rodovias, o único ponto de lentidão é a chegada à cidade de São Paulo. Congestionamento está maior na Bandeirantes do que na Anhanguera. Na Anhanguera, apenas 1 quilômetro do KM12 até o KM11, na rodovia dos Bandeirantes. Já no quilômetro 17, o motorista começa o para e anda, que segue até o quilômetro 13 no acesso à marginal do Rio Tietê. No mais,
tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, sentido interior. Não há problemas ao motorista nesta manhã. Na rodovia Santos Dumont também boas as condições, tanto de visibilidade quanto de tráfego, sentido Indaiatuba e também no sentido Campinas. Você que está na Campinas Mogi SP-340 também faz uma boa viagem. Pouquinho mais carregado o trecho de saída de Campinas no acesso sentido Jaguariúna, mas é o trânsito considerado normal para o horário. Já no corredor Dom Pedro, um caminhão quebrado ocupou uma das faixas no anel viário Magalhães Teixeira agora há pouco. Para quem segue sentido rodovia Dom Pedro I, se mais cedo você enfrentou lentidão, essa é a explicação. Mas agora, às 10h05, a informação é de que o veículo já foi removido pela concessionária e o trânsito ali bem no entroncamento da Anhanguera com a Magalhães Teixeira já está liberado sem problemas. Quem segue sentido Atibaia Itatiba, sentido Jacareí na rodovia Dom Pedro I, encontra uma interdição ao sair da rodovia Anhanguera para acessar a Dom Pedro I, também por conta de um caminhão quebrado. Nesse caso, as equipes estão atuando no local, isso não interfere o trânsito até aqui. Há uma faixa interditada, sim, a faixa da esquerda para remoção desse veículo de grande porte, mas o trânsito está fluindo bem pelas demais faixas. É só ficar atento, é só ficar atenta ao trânsito e à sinalização que você vai fazer uma boa viagem, dando carona a todos nós que estamos trabalhando para levar informação para você nesta terça-feira. Na região central de Campinas, são boas as condições também, em locais que normalmente estão mais congestionados. Tem trânsito um pouco mais lento nesse momento na General Marcondes Salgado, que se estende até um pouquinho mais à frente, ali na região do Bosque dos Jequitibás, mas nada que atrapalhe muito a vida do motorista que trafega na região do Bosque. O mesmo vale também para a Barão de Jaguara, o trânsito considerado intenso, mas andando. Não há interdições no trecho, não há acidentes registrados. Francisco Glicério, paralela a Barão de Jaguara, é um ponto que tradicionalmente o motorista sabe que nesse horário vai enfrentar um pouco mais de trânsito carregado, mas está fluindo também a região central de Campinas, para você que nos dá carona, para você que está conosco nesta manhã. Às 10h07, falando do trânsito urbano, a INDEC divulgou um balanço das infrações mais comuns em Campinas e o número de mortes registradas em função das desatenções no trânsito. Desatenções ou um pouco de descuido e relaxo de quem está pilotando uma moto ou dirigindo um veículo. Os motociclistas são os que mais cometem infrações na cidade de Campinas. De cada 10 multas aplicadas, 7 foram a motociclista nas blitz que são realizadas pela INDEC juntamente com a Polícia Militar. Quem está nos acompanhando com imagens pelo nosso canal do YouTube vai ver a reportagem da Graziele Geronde. E você que está com o nosso áudio, ela vai descrever algumas das situações mais comuns de van atravessando o sinal vermelho, de moto atravessando também no vermelho em corredor exclusivo de ônibus, de motorista imprudente de carro de passeio, colocando em risco quem estava certinho na via ou quem estava atravessando a faixa de pedestres. E a Graziele Geronde conversou também com o Nivaldo Rezende, que é coordenador da Central de Monitoramentos da INDEC. E a gente traz a reportagem completa a partir de agora. Motociclistas que passam em alta velocidade no sinal vermelho e pela faixa de ônibus. Este outro cruza o sinal vermelho e atinge outra moto que passava no cruzamento. Tem ainda motociclistas que passam em alta velocidade e quase se desequilibram para tampar a placa. Os carros também cometem infrações. Este corta o trânsito em alta velocidade e quase atropela uma mulher e bate em outros veículos. E não são poucos os relatos do que se vê todos os dias no trânsito. Passa no sinal vermelho, não respeita, tem que partir da gente a melhoria, né? O excesso de velocidade e o avanço de semáforos são os principais comportamentos que mais colocam vidas em risco.
Juntos, eles somaram quase 72% das infrações de trânsito em Campinas registradas nos 4 primeiros meses deste ano. Das 254 mil infrações, o excesso de velocidade representou 57% e o avanço de semáforo representou 14%. De 130 casos fatais, 33 mortes foram por velocidade acima da permitida e 8 relacionadas ao avanço do sinal vermelho. Significa que, infelizmente, muitas pessoas estão ainda desrespeitando a sinalização aqui na cidade, né? E com isso, consequentemente, a gente vê os resultados, né, desses veículos sendo registrados por meio da fiscalização eletrônica. Então, por isso que a INDEC trabalha, né, com o intuito de reduzir as mortes no trânsito, fazendo campanhas, fazendo a fiscalização na cidade de forma bem concisa. Segundo ele, várias ações são realizadas para tentar diminuir esses números. Entre elas, estão operações em parceria com as forças policiais. Quando nós identificamos nas análises que nós fazemos, né, dessas imagens que são feitas imagem por imagem aqui em Campinas, na INDEC, nós pegamos essas placas e direcionamos para o setor de inteligência da Guarda Municipal para fazer a abordagem desses veículos. E para alguns motoristas, o aumento de fiscalização é um dos caminhos para deixar o trânsito mais seguro. Falta mais fiscalização, né? Na minha opinião. 10h11, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Grifos. O objetivo é desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, principalmente mandando entorpecentes do Brasil para a Europa através de passageiros que saíam do Aeroporto Internacional de Viracopos. 5 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos agora. Cidades de São José dos Pinhais, no Paraná, Pinhais, município também paranaense, Camboriú, em Santa Catarina, e Itajaí, também município catarinense. Além de 2 mandados de prisão preventiva contra alvos que hoje estão na Europa. A investigação teve início a partir de 2 prisões que aconteceram, uma em março e outra em outubro de 2023. A de março, uma mulher de 41 anos. A de outubro, um homem de 25. Os 2 detidos em Viracopos, aqui em Campinas, tentando embarcar em voos para Lisboa, capital de Portugal. Provas apontaram que o mesmo grupo, que conta com o apoio de brasileiros fora do Brasil, foi o responsável pelo aliciamento desses presos. Os alvos aqui no Brasil são endereços residenciais de 4 homens e uma mulher, todos apontados como responsáveis pelo aliciamento e pelo custeio das despesas relativas às viagens internacionais. Então são eles que escolhem as vítimas, compram as passagens, bancam estadia, alimentação, num bate-volta. A pessoa não vai ficar lá curtindo muito tempo Portugal. Mas ela também não pode fazer o bate-volta no mesmo dia, no dia seguinte, primeiro pelo tempo de voo, segundo porque isso chamaria demais a atenção das autoridades. Então toda essa estratégia de como ensaiar um discurso caso seja parado numa fiscalização durante a fila de embarque, de como se comportar no aeroporto na Europa, de como lidar com uma possível fiscalização em Lisboa. Tudo isso era motivo de treinamento por estes homens e mulheres presos e agora investigados. Presos ainda não, porque os 2 estão nesse momento na Europa. Mas é um trabalho de contribuição das autoridades europeias também. Durante as apurações foi possível identificar o uso de documentos falsos, entre eles um passaporte, para que um dos alvos, contra quem já tinha inclusive um mandado de prisão por tráfico e organização criminosa expedido, pudesse deixar clandestinamente o país. Foi determinado ainda o cancelamento dos documentos dos suspeitos e a inserção desses mandados de prisão na lista da Interpol, a Polícia Internacional. Então, mesmo estando fora do Brasil, se forem presos por lá, eles vêm cumprir a pena aqui no nosso país. Penas essas que podem chegar a pelo menos 35 anos de prisão. O crime principal, o tráfico internacional de drogas, tem uma pena maior do que o tráfico que é combatido nas cidades, no dia a dia, e a associação para o tráfico pode também pesar no entendimento do inquérito em andamento por parte
da Polícia Civil e da Polícia Federal. Nesse caso, Polícia Federal, por ser o tráfico internacional, mas há troca de informações para saber como essas drogas também chegavam a esses criminosos que tinham uma verdadeira rede de contatos com outros chamados mulas. Mula é quem é contratado para fazer o transporte e geralmente é considerada a ponta do iceberg, o elo mais fraco dessa corrente. Quando a Polícia Federal começou esse tipo de operação, a gente trazia praticamente todos os dias informação aqui de criminosos caindo com droga em mala falsa, de traficante engolindo entorpecente, de gente com, por exemplo, grandes porções de cocaína amarradas ao próprio corpo. Repare que nos últimos meses isso teve uma queda, não porque a Polícia Federal parou de trabalhar, mas porque o foco da operação mudou. Quanto mais gente cai presa em Viracopos, menos os chefões desse esquema escolhem Campinas como porta de saída. E quando a operação tem resultado, ela não termina por ali. É a prisão da mula que leva ao mandante. É a prisão de quem está viajando que leva a quem contratou. E aí você pode ter certeza que essa operação de hoje vai ter um impacto muito grande no combate ao tráfico internacional de entorpecentes. Às 10h16, seguindo com os assuntos que marcam os últimos momentos, as últimas horas, os últimos dias aqui na região, um homem de 24 anos foi preso em Campinas ontem, acusado de cometer crimes ambientais. Qual era o crime? Ele tinha um depósito irregular de materiais recicláveis e de lixo em uma área verde, próxima a um córrego, na rua Osvaldo Antônio Bossoni. Durante a fiscalização, os policiais descobriram que o homem mora naquele local e constataram que não havia nenhum tipo de tratamento de água, de tratamento de esgoto e que os resíduos da casa dele eram jogados diretamente no córrego. Quando foi questionado sobre as autoridades se ele tinha qualquer alvará, qualquer liberação para ficar por ali, e aí entende-se liberação ambiental, liberação administrativa e da prefeitura, o responsável pelo local disse: hã? Precisa? Precisa. E como não tinha nenhuma dessas licenças, ele foi detido e teve uma fiança fixada em R$ 3.036. Ele pagou a fiança, não possui antecedentes criminais, vai responder em liberdade, nesse caso registrado no 5º Distrito Policial de Campinas como crime contra o meio ambiente por causar poluição e por produzir substância tóxica. Lembrando que pelo nosso Código Penal, ninguém pode ser inocentado ou considerado inimputável, impossível de ser punido, alegando desconhecer a lei. Não existe isso. Você tem que conhecer a lei. Então, se você for detido, espero que não seja o caso de nenhum de nós, alegando que não sabia, por exemplo, que montar um depósito de lixo e material reciclável ao lado de um córrego numa área de proteção ambiental é crime, você responde da mesma forma. Para quem não se localizou, Rua Osvaldo Antônio Bossoni fica no Jardim Carlos Lourenço, aqui em Campinas. Aliás, um abraço ao ouvinte Celso, sempre nosso parceiro aqui, morador do Jardim Carlos Lourenço, de onde chega essa ocorrência. Às 10h18, a cidade de Nova Odessa registrou novas mortes em função da dengue. Casos que estavam aguardando a liberação dos exames médicos, dos laudos de contraprova e que agora colocam o município também nessa triste estatística de uma doença que, mesmo num período de estiagem, ainda pode matar. A Laís Peçanha vai contar pra gente um pouco mais da informação confirmada pela Secretaria de Saúde da cidade.
As vítimas são 2 homens, um de 40 e outro de 87 anos. Eles moravam nos bairros Jardim das Palmeiras e Parque Clavim. Um deles recebeu atendimento médico em um hospital particular e o outro no Hospital Municipal de Nova Odessa. Atualmente, a cidade tem 674 casos confirmados. Estas são as 2 primeiras mortes registradas na cidade este ano. Os óbitos aconteceram em abril, mas só foram confirmados no final da semana passada, após exames no Instituto Adolfo Lutz. As equipes do setor de zoonoses da Prefeitura mantêm o combate aos criadores do mosquito, principalmente vistoriando o interior dos quintais, onde são encontrados de 80% a 90% das larvas, geralmente em recipientes e superfícies com água parada. A Secretaria de Saúde também segue vacinando os adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. A vacina está disponível nas 7 unidades básicas de saúde da cidade. Lembrando que ela ainda é exclusiva para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Em Campinas a regra é a mesma, porque é uma determinação do SUS, Sistema Único de Saúde, colocando essas doses que são compradas apenas neste momento para o público considerado de maior risco, caso seja picado pelo mosquito Aedes aegypti. Existe a vacina também na rede particular, preço em média ali, são algumas redes apenas de farmácia que estão fazendo a venda do imunizante do laboratório Takeda, é a Qdenga o nome da vacina, média de 350, 400 reais o valor do imunizante. É uma opção para quem for maior de idade, que não pode responder, maior de 14, né? Não é nem maior de idade, para quem for maior de 14 anos, que achar que é importante tomar antes da liberação em massa da vacina, que ainda não tem prazo para acontecer, enquanto o imunizante brasileiro passa pela fase de testes. Não há ainda uma data prevista para quando isso vai de fato terminar. Agora, não é recomendado, tá? O imunizante contra a dengue, mesmo esse particular, esse que pode ser adquirido nas farmácias, não é recomendado para grávidas e lactantes, para pessoas imunodeprimidas, alérgicos a substâncias da dengueváxia e pessoas com febre ou doença aguda. No mais, se alguém tiver a bala na agulha para pagar, ele está livre aí para os outros públicos. Às 10 horas e 22 minutos, liberada também está a vacinação contra a gripe para a população em geral. Não mais para os públicos alvos de maior risco, como crianças, como idosos, mas agora para todas as pessoas e também nos postos de saúde em Campinas. Basta você chegar com um documento com foto e, se tiver a carteira de vacinação, é ainda melhor. Isso vale para toda a região. Eu, inclusive, no sábado, em Jundiaí, fui a um posto de saúde, lá na região do Morada das Vinhas, e fiquei muito feliz ao ver uma fila. Muita gente buscando o imunizante, os centros de saúde abertos até mais tarde e liberada para todo o público, com as pessoas indo atrás desse imunizante. Pais levando crianças e adolescentes, também colocando em dia as vacinas que estavam precisando. Então mostra que o brasileiro em geral sabe da importância da vacinação e da proteção contra as doenças, que já tem a possibilidade de você se imunizar antecipadamente. Agora, por que eu estou falando também da vacina e dos centros de saúde de Campinas? Porque ontem nós trouxemos a informação da volta do atendimento no Centro de Saúde Sirius Cosmo, região do distrito do Campo Grande. E lá é um dos pontos de vacinação. Se você mora na região do Campo Grande, saiba que o Sirius Cosmos já está em atendimento normal. 15 de abril foi o dia em que a queda de uma laje externa foi registrada. É uma laje que sustentava os equipamentos de ar-condicionado. Havia uma previsão de 90 dias para a obra acontecer, mas foi muito menos do que isso. 1 mês e 10 dias, mais ou menos, já foi o suficiente, já foi o tempo necessário para a reforma, que, claro, tem que ser acompanhada pela prefeitura.
porque foi feita pela empresa que construiu o centro de saúde, um dos mais novos em Campinas. Local recentemente entregue e já com problemas estruturais, ou seja, estava dentro da garantia. Nós fomos atrás das respostas sobre quanto custou para os cofres públicos, se custou alguma coisa, qual foi o trabalho realizado por lá. E o repórter Igoval conversou com a Mônica Macedo Nunes. Ela é diretora de saúde e ela explica pra gente a importância desse centro de saúde para aquela região, as obras que foram realizadas e os serviços que já foram retomados na unidade. A unidade, né, foi uma solicitação da população, uma necessidade enorme, né? Tanto pela concentração de pessoas que agora residem naquele lugar, mas também pela distância. Então a gente tinha esse compromisso com a população de que a gente construísse e inaugurasse uma unidade naquela região, né? Então é uma unidade, vamos dizer, muito esperada por todos nós, né? E recentemente aí a gente terminou a construção e ela foi inaugurada. Foi inaugurada, passou um ano, teve esse incidente. Esse incidente ainda estava na garantia, chegou a entrar na justiça contra a construtora, que depois se tornou com as obras. Não, como toda obra, né, que se executa através da prefeitura municipal ou de qualquer outra normatização aí de construção, a gente tem o tempo de garantia da obra, né? Então, como ainda estava, lógico, na garantia, foi acionada a empresa pela outra secretaria, né, Secretaria de Infraestrutura, onde eles entenderam que de fato era problema na construção, não tinha nenhum problema de utilização ou coisa similar, e por isso acionaram e realizaram prontamente aí as adequações necessárias. Até que o prazo inicial era de 90 dias, conseguiu antecipar essas obras. Gostaria que você falasse um pouquinho da necessidade de conseguir antecipar essas obras para atender a população de lá. O prazo foi dado pela empresa, né, de 90 dias, mas a gente o tempo todo ficou, vamos dizer, em cima, né, desta possibilidade de diminuir mesmo este prazo, porque é uma necessidade assistencial muito grande para aquela população. Então, a gente não ter acesso à unidade acaba, lógico, causando transtornos à população e dificuldades. Apesar que este tempo, eles foram atendidos em outras unidades vizinhas, mas não é com a mesma qualidade, com a mesma possibilidade de estar atendendo na sua própria unidade. Então, a gente também pressionou, vamos dizer assim, bastante para que ocorresse no menor tempo possível. É um local que atende ao menos 18 mil pessoas. Então, se deixar um recado para as pessoas para saberem que ali voltou a funcionar, também tem a vacinação nessa campanha da gripe também. As pessoas podem ir já para esse centro de saúde para se vacinarem. Todas as ações que já eram realizadas naquele centro de saúde voltam a ser realizadas, inclusive, lógico, como você mesmo disse, a vacinação, que estamos aí em grande campanha, né, para que a gente consiga aí vacinar a população para evitar maiores riscos aí em relação à sazonalidade das doenças respiratórias. Essa é Mônica Macedo Nunes, diretora de saúde em Campinas, falando sobre a liberação do Centro de Saúde Sirius Cosmo e também a vacinação. Se você colocar no Google, é o caminho mais fácil, para não ficar aqui falando campinas.sb.gov.br/sites/vacina/início, embora eu já tenha falado tudo, joga no Google Vacina Campinas. Você vai chegar exatamente nesta página da Prefeitura de Campinas e ali você tem os horários e os locais com as salas de vacinação abertas nas 65 unidades de Campinas. Ali você tem a condição de saber qual é a mais próxima da sua casa, do seu trabalho, aquele horário de almoço. Aproveita, vacina, depois volta. Não dá reação. Senti o quê? Uma dorzinha no braço que durou umas 2-3 horas. Fui para um show aberto depois, não tive nenhum problema com essa vacina, que é segura, é testada, que o brasileiro já está acostumado a tomar e que é fundamental nesse período de virada de tempo. Nath Luquezzi não me deixa mentir,
Tá ou não tá virando tempo, Nath? Bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, tá virando tempo. Inclusive, são 2 ondas de frio que são esperadas ainda antes de junho começar. E olha que a gente já está aí em 27 de maio. A primeira onda de frio de 2025 já está chegando no Sudeste e promete aí derrubar os termômetros aos 8 graus em Campinas nos próximos dias. Então, essas mudanças que vão causar a queda acentuada dos índices começam amanhã, quarta-feira, mas devem chegar mais precisamente ao estado de São Paulo na quinta e ter o auge, o pico, na sexta-feira. Então, finalzão de semana vai ser bastante frio. A influência do ar polar sobre o Brasil vai causar recordes de frio em várias cidades. Em Campinas, por exemplo, não houve nenhum registro ainda de mínimas abaixo dos 10 graus neste ano, mas esta semana teremos sim. Depois do frio úmido que vai gerar neve em algumas áreas do sul do país, para Campinas nós não temos nenhuma expectativa de geada, apenas algumas áreas próximas ali da divisa com o Paraná, em áreas também da Baixada do Norte do estado de São Paulo. E essa massa de frio, né? Essa segunda massa de frio, antes mesmo do fim da onda de frio dessa primeira, a segunda já estará chegando e já é esperada para os primeiros dias de junho de 2025. Então, entre o enfraquecimento dessa primeira onda de frio que estamos vivendo agora, a partir de quarta-feira, e da segunda massa que está chegando, não haverá então tempo suficiente para um aquecimento relevante. Sendo assim, o frio será renovado e as temperaturas vão se manter bastante baixas até o dia 3 de junho de 2025. Então, teremos aí bastante frio, já pode tirar o casaco do guarda-roupa, porque de fato temos que nos preparar para isso. Senhora já tomou a vacina ou vai fazer isso nos próximos dias? Farei nos próximos dias, porque você sabe, né? A imunidade aqui não é de milhões, é bem de centavo, então tem que tomar. Nos próximos dias o farei. Estava esperando você fazer. Pode ir que já está aprovada. Não sei isso. A vacina da gripe é uma tradição todos os anos e a gente fica sempre esperando quando ela é liberada para o público em geral. 10h31. Um rápido intervalo. Na volta, o Brasil tem apresentado dados com um número muito alto de inadimplência por parte de empresas, principalmente no setor de serviços, dívidas que vão se acumulando. A gente vai falar sobre esse cenário, tentar entender como é que chegamos a esse patamar e como está também o endividamento das pessoas físicas, das famílias brasileiras. E no próximo bloco, tem a sua mensagem, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Educação Profissional de Campinas abriu ontem as inscrições para uma nova turma do curso básico de manicure e pedicure na Unidade Centro. De acordo com a Prefeitura de Campinas, as aulas serão realizadas entre os dias 2 e 13 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h40 da manhã. O curso é gratuito e tem duração de 2 semanas, com aulas práticas e teóricas sobre planejamento financeiro, empreendedorismo e outras habilidades diretamente conectadas com a profissão. O conteúdo foi elaborado para que os alunos saiam do curso com o conhecimento necessário para começar a atuar no mercado de trabalho. Para a matrícula, o atendimento será feito na Unidade Centro, das 9 da manhã às 7 da noite, por ordem de chegada. Para se inscrever, é necessário apresentar os documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. A unidade do Ceprocamp Centro está localizada na Avenida 20 de Novembro, 145, no centro de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas 35 minutos, 10h35. Um levantamento feito a partir de um estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio, com base em dados da Serasa Experian, aponta que o número de empresas inadimplentes, assim como pedidos de recuperação judicial, tiveram um aumento em 2025 no Brasil. Esse estudo mostra que o número de empresas que não conseguem pagar as suas dívidas atingiu o patamar de 7.200.000. Isso equivale a 31% dos negócios ativos no país. Em 2024, 6.900.000 empresas encerraram o ano no vermelho, inadimplentes. Sobre esse cenário, sobre esses dados, o Manhã Bandeirantes conversa nesta terça-feira com o Dr. Gustavo Poli, advogado, especialista em recuperação empresarial e direito bancário, que faz parte do grupo do escritório Granito Bonelli. Dr. Gustavo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu de poder falar sobre esse assunto tão importante com todos vocês. Como é que o senhor enxerga esse número e como o Brasil chegou a esse cenário na sua interpretação? Perfeito. De fato, foi divulgada essa pesquisa, né, do Serasa, então, que mostrou números alarmantes de empresas inadimplentes em um cenário bem preocupante aqui no âmbito nacional. São alguns fatores que levam as empresas para essa crise financeira, né? É difícil elencar somente um fator, mas principalmente o que nós poderíamos dizer que levou uma gama tão grande de empresas é a questão da alta taxa de juros, da dificuldade das pequenas e médias empresas, principalmente, conseguirem crédito no mercado. Esse número também inclui os MEIs, microempreendedores individuais, doutor? Exatamente. As micro e pequenas empresas são as empresas que mais sofrem com esse inadimplemento. Então, sim, esses números também abarcam essas empresas e as dificuldades são as mesmas ali da questão principalmente de crédito e questão mercadológica também. Isso pode estar relacionado ao fato de muita gente ter trocado o trabalho formal, não por uma opção, mas por uma necessidade de mercado, ao abrir um MEI para, por exemplo, prestar um serviço como motoboy, como motorista de aplicativo ou até outras atividades onde a pessoa só é contratada se for PJ, isso pode estar ligado também a esse número de inadimplentes? Sim, isso pode estar ligado, porque como o mercado brasileiro atualmente está num período um pouco de retração, esses pequenos empreendedores que acabam precisando criar ali uma pessoa jurídica, uma figura jurídica para trabalhar, para ser contratado, eles dependem ali da contratação de alguém, né? A gente sempre fala e a própria notícia do Serasa trouxe que o setor de serviços é o setor que foi mais afetado e que está mais inadimplente, alcançando 53%
da inadimplência desse setor. Então, se a economia está retraída, principalmente serviços que não são essenciais, muitas vezes eles deixam de ser contratados. E com isso, acarreta ali uma falta de organização operacional da empresa, aliada a talvez uma gestão não tão profissional ali do caixa e até mesmo uma falta de dinheiro que acaba gerando a inadimplência. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta manhã de terça-feira, Dr. Gustavo Poli, advogado, pós-graduando em Direito Bancário e Mercado Financeiro, especialista também em recuperação empresarial do escritório Granito Bonelli. Nath. Bom dia, doutor. E vamos enxergar um macro, né? Como que esse aumento da inadimplência pode afetar a economia num todo a longo prazo? Perfeito. A longo prazo é um problema um problema social, né? Todas as empresas elas têm ali uma função social dentro da sociedade, nesse caso, sociedade brasileira, né? E uma empresa que ela está inadimplente, então que ela não consegue honrar com os seus compromissos, ela tem diversas consequências. Primeiro, uma consequência interna na própria empresa. Então, o próprio empresário ali ter essa dificuldade de pagamento, ter que se desfazer ali de bens. Uma questão também no sentido dos próprios funcionários. As empresas que acabam fechando ou tendo que retrair ali um quadro de funcionários, as pessoas acabam sendo demitidas, muitas vezes têm dificuldade para se recolocar no mercado. Então, essa função social da empresa de gerar emprego, de gerar renda, de movimentar o próprio sistema financeiro ali, né, do Brasil, essa retração e esse momento de inadimplência pode pode causar consequências ali a longo prazo, nesse sentido de uma retração ainda maior da economia. Na mesma pesquisa, aponta um número que o número de pedidos de recuperação judicial cresceu 61,8% em 2024, alcançando pouco mais de 2.200 solicitações, considerado o maior volume desde o início da série histórica em 2006. E há uma tendência que esse ano continue, já são 162 pedidos feitos em janeiro, 122 pedidos em fevereiro. Foram os últimos dados levantados. Em março, abril, maio, imagino que a média deva ser a mesma. Como é que se faz um pedido de recuperação judicial, doutor? Perfeito. A tendência, de fato, é que esses pedidos continuem acontecendo nesse mesmo ritmo, se não maior. A recuperação judicial ela é um dos mecanismos para uma empresa tentar se soerguer, então tentar, de fato, ali estancar esse débito, esse inadimplemento para uma sobrevivência no mercado. Basicamente, a empresa ela tem que estar numa situação ali de inadimplência, então reunir todos esses débitos que existem, então toda a inadimplência, seja com fornecedores, com bancos, e reunir isso num processo judicial de fato, com um escritório, um apoio judicial atrás de um escritório, para de fato pedir entrar com o pedido de recuperação judicial ali na justiça, que é basicamente um mecanismo judicial legal que permite com que empresas se recuperem. Em termos de participação, quais são os setores credores assim que concentram essas maiores partes das dívidas? Porque acho que quando a gente enxerga por esse lado, a gente consegue buscar também uma solução, né? Perfeito. No âmbito da recuperação judicial, o que nós mais vemos é que as classes credoras mais relevantes geralmente são as classes trabalhistas, então os débitos ali de origem trabalhistas, os credores que são chamados também de quirografários, então que entram os fornecedores, também é uma classe que é extremamente relevante, e a parte bancária. Uma empresa em crise, que está entrando numa crise, muito provavelmente ela já se socorreu e se recorreu de crédito bancário para tentar esse soerguimento de uma forma, assim, um auxílio de uma recuperação judicial. Então, muito provavelmente, o banco também estará ali como um credor na recuperação judicial. No caso do microempreendedor individual, essa dívida pode estar diretamente ligada ao não pagamento daquela mensalidade obrigatória para quem é MEI, doutor? Sim, mas aí esse débito seria um débito mais no âmbito ali, no âmbito tributário. Há alguma discussão ali no sentido da recuperação judicial desse valor de entrar na recuperação judicial ali, né, que seria um tributo, mas sim também todo tipo de inadimplemento ali que uma empresa tem pode levar ela a essa situação de crise financeira. Com os dados recentes que a gente vem acompanhando do Banco Central, aumento da taxa de juros, o que o senhor fala para quem
está passando por alguma dificuldade, para quem está percebendo que as contas não estão fechando e que não tem uma cara de que as taxas de juros vão mudar tão cedo. Claro que o senhor, como advogado, trabalha em recuperação, mas qual a dica, pela experiência que o senhor tem, para que o empresário não caia nessa estatística também? Claro, perfeito. Assim como as consequências que geram inadimplemento são várias, os motivos de uma possível recuperação da empresa também são vários, a depender muito de caso a caso. Alguns pontos principais, assim, dentro da minha experiência, da experiência do nosso escritório, que a gente consegue dar a título mesmo de dica, de orientação, é, primeiro de tudo, voltar um olhar interno ali para a gestão da empresa. Então, muitas vezes, o inadimplemento, essa crise financeira, vem por conta de uma má gestão empresarial. Então, empresas que tomam decisões sem ter de fato ali uma base em números, que não tem um controle do próprio faturamento, que isso faz com que se tomem decisões erradas. E essas decisões erradas podem levar a uma crise financeira. Outro ponto, mais trazendo para o âmbito bancário, é uma questão de uma análise também muito criteriosa se a empresa de fato precisa fazer um alavancamento bancário, de fato precisa pegar um empréstimo, porque atualmente com a alta taxa de juros, né, os juros no mercado ele acaba ficando caro. Um juros caro é um juros que você pega um dinheiro e nesse empréstimo você acaba pagando muito por esse dinheiro ali para a instituição financeira. Então isso é um fator que contribui para a crise financeira de uma empresa. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Gustavo Poli, advogado que atua em recuperação empresarial, direito bancário do grupo Granito Bonelli e que fala conosco nesta manhã sobre a inadimplência batendo recorde no Brasil, somando dívidas de quase 170 bilhões de reais no apontamento feito pela Serasa Experian. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, um ótimo trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês. Lembrando que para quem é microempreendedor individual, se você atua como MEI, é preciso fazer a declaração anual do Simples Nacional referente ao ano base de 2024 também. Estou falando isso porque o prazo termina nesta semana. O prazo para o imposto de renda da pessoa física acaba sexta-feira, dia 30 de maio. O de MEI, a declaração anual do MEI, acaba no dia 31. Então, até sábado é possível fazer. De preferência, já faz os dois de uma vez, que daí você se livra desse problema se ainda não o fez, tá? Agora o tempo está correndo contra. O envio da declaração é obrigatório por meio do Portal do Empreendedor. É esse documento que informa a Receita Federal o total de receitas obtidas do ano passado e se houve a contratação de algum empregado. Mesmo que não tenha tido nenhuma movimentação financeira em 2024, tem muita gente que abriu o MEI, deve estar ali atrasado o pagamento, pode estar com algum problema e não recebeu um centavo sequer. Você tem que fazer a declaração do mesmo jeito para manter o CNPJ ativo. O preenchimento ele é prático, pode ser feito online no site oficial do governo. Você acessa o portal do empreendedor, clica na opção Já Sou MEI, ali você tem declaração anual de faturamento, coloca o CNPJ e indica o ano de apuração. Aí, como eu disse, se eu não tiver recebido nada, se eu não tiver movimentado o MEI, na declaração tem ali o registro de faturamento. Ali você declara 0,00 em todos os campos correspondentes. É uma obrigação de envio para todos os microempreendedores, independente de terem ou não recebido dinheiro em 2024. E quem não entregar a declaração dentro do prazo pode ser penalizado com uma multa de 2% ao mês sobre o valor total dos tributos devidos, limitada a 20% com valor mínimo de R$50. Então já faz, não vai pagar multa, já não basta o que se paga de mensalidade para manter o MEI aberto, já não basta o fato de o MEI ser uma forma que o Brasil encontrou de, em certo ponto também, mudar as relações trabalhistas e assim não deixe passar o prazo, não caia também na possibilidade de você ter que pagar ainda mais do que já se paga neste país. 10h48, vamos girar a participação dos nossos ouvintes. Quem está conosco manda mensagem de áudio pelo 19971021493.
Bom dia, Heitor. Bom dia. Vou falar um pouco aí sobre o que vocês estão falando aí do trânsito. Eu acredito assim que falta fiscalização. E vou falar para você, tá muito barato essas multas. Tinha que ser muito mais. Muito mais, só assim que aprende essas pessoas. E outra coisa também, tem bastante multa, foi pego bastante vezes, não tem conversa, tem que ser no mínimo aí, só para brincar, só uns 3 meses de cadeia. Nossa. Sabe? É assim, só assim que essas pessoas começam a respeitar. Porque isso aí é uma coisa de polícia, cara. Esse negócio aí do trânsito aí, desrespeito ao trânsito. É uma coisa de polícia, sabe? É assim que eu penso e é assim que é. Boa, mensagem do Marco Silva Bedim, Ponte Pretano, ouvinte direto de Hortolândia. O Carlos Alberto Bueno também nos escreve. Bom dia para você, Carlos. Hoje completam 40 dias sem resposta da INDEC. Ele diz que no dia 17 de abril, abriu uma reclamação do irresponsável de um motorista do transporte público. Ele entrou no site da INDEC, fez um protocolo e não teve nenhuma resposta. Apenas no status está escrito: análise pela área competente. Isso demonstra, no texto escrito aqui pelo Carlos Alberto, na opinião do nosso ouvinte, pura incompetência do presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e alguns funcionários da área do Executivo. Devido à demora da minha recuperação com a INDEC, ele entende que isso vai acabar em pizza. Como pode uma autarquia dessa, com pessoas incompetentes à frente, eles não merecem um centavo dos impostos que nós, munícipes, pagamos, sem contarmos péssimos funcionários comissionados que nem sabem as leis de trânsito corretamente. Mais mensagem de áudio chegando, o nosso ouvinte aqui tem voz. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Band Amigos. Heitor, oi. Eu tomei a vacina da gripe semana passada. E não precisei de um documento com foto, só levei a carteirinha que tinha tomado outros anos, beleza. Legal. Heitor, eu queria saber, eu tomei, acho que foi 6 já da Covid, e faz uns 2 anos que eu não tomo mais da Covid. Parou de dar da Covid? Pois tem novas cepas, né? E parou? Grande abraço a todos e um abraço pro meu amigo Uber, Jefferson Feliciano, amigo do peito, meu irmãozinho. Legal. Abraço a todos da Band. Os motoristas por aplicativos, taxistas, dão uma enorme audiência à Rádio Bandeirantes pelas ruas e avenidas, nos dando carona junto com as suas corridas, com as suas viagens. Um bom trabalho para você, para todos que estão também no trampo nesse momento e que estão acompanhando a nossa programação. A vacina da Covid-19, ela está restrita a apenas os públicos-alvos. Inclusive eu questionei no sábado quando eu fui tomar a vacina da gripe. Ela disse, não, ela está restrita apenas para os grupos de risco, para os idosos e para quem ainda não completou o ciclo de vacinação. Acredite, tem gente sem nenhuma dose de vacina no braço até hoje. Então, como ela é um imunizante, ele é um imunizante importado, ainda não se tem a liberação de um imunizante brasileiro, a vacina no calendário brasileiro está para idosos com 60 anos ou mais a cada 6 meses, gestantes a qualquer momento de cada gestação e permanece também para crianças de 6 meses a 4 anos. 4 anos, 11 meses, 29 dias, ou seja, menos de 5 anos. Então, de 6 meses a menos de 5 anos, 2 ou 3 doses, dependendo do imunizante que for aplicado. Para os demais grupos, vai ser considerada apenas a vacinação especial contra a Covid-19. Então, para pessoas que vivam em instituição de longa permanência, para comunidades ribeirinhas, quilombolas, trabalhadores da área da saúde, nesses casos há o ciclo de 6 em 6 meses para dose de reforço. Para demais grupos,
Vamos esperar se vem aí um imunizante que tenha novas cepas, que tenham também mais proteção. Há uma tendência de que o imunizante da Covid e da gripe venham em breve, aí no futuro, se não na mesma dose, mas aplicados numa mesma campanha. É nossa torcida, tem vacina disponível, eu tô aceitando facilmente. Às 10h54, tem mais mensagem de áudio? Tem mais mensagem de texto também. Vamos fazer um giro agora, depois a gente traz mais participações. O Adriano Vermelho escreve o seguinte: não se trata mais de algo sério, judicial, legalmente democrático ou mesmo qualquer tipo de liberdade individual ou pró-ativista, atividade de ideias conflituosas. A coisa ficou muito pessoal. Ele se atreve a dizer que é insuportável esse jogo da direita de atacar certo ministro e já classificar, no ponto de vista dele, inaceitável a reciprocidade desse supermagistrado que se acha o dono da bola jurídica. Quer mandar no jogo todo, acusa, julga e condena? Não pode ser assim. Claro que não. Por conta disso, toda a democracia ou judiciário brasileiro estão condenados e sob uma suposta mão de ferro que serve a esse ou aquele lado. Não é assim, escreve o Adriano. Mais que isso, os outros magistrados deveriam se levantar e baixar a bola do companheiro de toga, chamá-lo de juiz, perdoem o trocadilho, e mais, aconselhá-lo a parar de bater palma para maluco dançar. Exemplo, se sofrer sanções norte-americanas por conta de sua atuação, siga em frente. Tem algo a perder ou esconder? Ele questiona. Sem contar que governos vão e vêm, e pelo jeito desse presidente atual, logo acaba, e essa medida, se realmente acontecer, pode até ser revogada. Está se referindo ao ministro Alexandre de Moraes e ao governo Donald Trump. A melhor coisa a se fazer a quem te provoca é ignorar. Assim que você revida, eles respiram. Porque, de algum modo, agora passam a ser relevantes na sua vida. Queria de verdade voltar a nem saber os nomes dos ministros do STF. Eles deveriam se expor muito menos. É o ônus da profissão, deveriam saber disso. Vamos trazer uma reportagem desse assunto para a gente contextualizar também o comentário do Adriano Vermelho, porque ele se refere ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e ao ministro Alexandre de Moraes. Nas últimas horas, o ministro do Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação contra o deputado Eduardo, determinando inclusive um depoimento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em função da atuação nos Estados Unidos. Quem vai explicar pra gente exatamente o que está em jogo é o repórter Caian Messina. A PGR acusa Eduardo Bolsonaro de intimidar as autoridades que trabalham na investigação das denúncias de tentativa de golpe, inclusive o autor da ação, o procurador-geral Paulo Gonet, e o ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes. O Ministério Público Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai. Os oposicionistas saíram em defesa de Eduardo Bolsonaro. O líder do partido dele, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, afirmou que o que está acontecendo é mais um capítulo da perseguição institucional contra parlamentares que ousam enfrentar o sistema. Nos Estados Unidos, onde está desde o início do ano, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo criticando o que chamou de medida injusta e desesperada. Isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal que monitore as redes sociais de Eduardo Bolsonaro e que chame o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor sobre o assunto. O deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles têm todo o direito de buscar justiça, eles têm todo o direito de ir atrás do que eles quiserem, se eles estão se entendendo como perseguidos de Alexandre de Moraes. Agora, falar que a família Bolsonaro representa uma luta contra o sistema, aí não, aí é forçar demais.
Sistema que eles fazem parte há muitos anos. Antes de ser presidente da República, Jair Bolsonaro foi deputado federal entre 1991 e 2019. Eduardo Bolsonaro foi eleito pela primeira vez deputado federal em 2015. Está licenciado, mas desde então continuou fazendo parte do sistema. O mesmo vale para Flávio Bolsonaro, para Jair Renan, que é vereador em Balneário Camboriú. O mesmo vale para Michele Bolsonaro, que agora é um nome até como pré-candidata à presidência da República. Então, se entende que há algum caminho a ser percorrido na luta por um processo judicial, que eles entendem que estão sendo perseguidos, vivemos num país democrático em que eles têm o direito a recorrer e se achar que tem que buscar cortes exteriores, eles que vão atrás. Agora, dizer que é uma luta contra um sistema, que eles representam o contrário... Calma, né? Aí não, né? Aí é achar que o brasileiro também tem memória curta, não conhece da história. Você pode ter toda a simpatia do mundo a Jair Bolsonaro, você pode ter votado na família Bolsonaro, mas entenda que eles não são, como o PT também não é contra o sistema. Eles são parte completa de um sistema com ideologias diferentes, com caminhos de governos diferentes, mas com o mesmo sistema que tem grandes empresas, agronegócio, financiando campanhas, que tem todas as famílias que mandam há décadas no país, dando aval para quem está no governo. Isso é sistema. Agora, eu sou contra quem está no governo, isso não é ser contra um sistema. Isso é ser uma oposição ao governo de plantão. E eu não estou dizendo que a gente tem que derrubar o sistema, porque hoje não há nada melhor do que a democracia em que nós temos voz e direito a escolher os nossos representantes. Lutar contra o regime democrático é muito mais preocupante do que ter ideologia contrária de quem está no governo. Mas por que essa necessidade de sempre dizer que é contra o sistema? Porque Jair Bolsonaro foi eleito com a imagem de ser o que se chama de outsider. Alguém que não faz parte do jogo político. Por quê? Porque ele não é um político que se veste com roupas de grife, porque ele não fala uma linguagem com juridiquês difícil, porque ele não está nas rodas onde há grandes empresários, pelo menos visto publicamente. Então ele se coloca como alguém de fora de uma máquina pública. E assim ele foi eleito em 2018. Agora, dizer que ele não faz parte desse sistema é negar uma história de quem foi deputado desde 1991, antes de ser presidente da República. Sim. E de quem está lutando para voltar ao mesmo sistema. Então, são coisas muito diferentes, mas a imagem de eu estou lutando contra esses inimigos invisíveis, o Brasil já viu desde o Collor com o caçador de Marajás, o Brasil já viu um PT que tinha um discurso que depois, quando assumiu, fez coisas completamente diferentes, e não é diferente com Jair Bolsonaro. O sistema é um só. E Capitão Nascimento disse que o sistema é fogo, já que o horário não permite a frase completa. 11:02, um rápido intervalo, na volta, Manhã Bandeirantes. Antes, Nath Luquezzi. Não, vamos pro intervalo, na volta você vai trazer informações aqui da nossa política regional, porque tem vereador preso aqui na região e a Câmara decidindo o que vai fazer a partir de agora. Mantém o mandato, não mantém o mandato e tá preso por quê? E tivemos também ontem uma sessão na Câmara Municipal em Campinas. A gente vai ver, tirar o suco do que foi falado pelos vereadores aqui do Legislativo Municipal. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o prefeito Dário Saad sancionou a lei que prevê isenção das taxas de estadia do pátio municipal para veículos apreendidos por infrações de trânsito aos finais de semana,
feriados e feriados prolongados que estejam com documentação regular. A nova regra consta na Lei de 16.751/2025, publicada na edição de ontem do Diário Oficial de Campinas. Embora a lei mencione os veículos apreendidos pela fiscalização e removidos ao pátio a partir das 3 horas da tarde das sextas-feiras, ela também prevê que a isenção não se aplica aos casos em que a empresa responsável ofereça ao proprietário meios para a retirada do veículo. Assim, haverá isenção da taxa de estadia referente ao período em que o procedimento de liberação não estava disponível para a população. A isenção também se aplica aos veículos apreendidos por motivo de documentação irregular. Assim, a isenção é aplicável aos motoristas que estejam com a documentação dos veículos em dia e a remoção ao pátio tenha acontecido por outras infrações. Vale lembrar que, para retirar o veículo do pátio, além das taxas de estadia e de remoção, é preciso quitar multas vencidas e estar com a documentação do veículo em dia. Para saber mais, acesse pandemulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 7 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes até as 11h30. Você é meu convidado, minha convidada, a falar sobre o que acontece no seu bairro, na sua rua, nas cidades do nosso interior paulista. E a gente está aqui monitorando também as autoridades. Tem vereador preso na região e a Câmara Municipal de Rio Claro discute o que acontece com o mandato dele. Nath Luquezzi, conta essa história completa pra gente. Com certeza. A Câmara Municipal de Rio Claro suspendeu na tarde de ontem, segunda-feira, dia 26, o mandato do vereador Dalberto Cristofoletti, preso preventivamente por uma suspeita do Ministério Público de desvios de verba da cultura. A Prefeitura da cidade informou também que exonerou a atual secretária da pasta também. A suspensão do mandato de Cristofoletti foi anunciado pelo primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, o vereador Adriano Latorre,
aqui durante a primeira parte do expediente da sessão ordinária da última segunda-feira. Além disso, também foi informado que o suplente será convocado assim na próxima sessão e que está marcada agora para o dia 2 de junho. Já a Prefeitura informou que exonerou Marinalva Brito do Nascimento, que era a secretária da Cultura. Além disso, foi determinada a suspensão dos pagamentos de todos os fornecedores da Secretaria da Cultura que constavam no edital que está sendo investigado, especialmente dos fornecedores apontados pela operação. A administração municipal abriu uma sindicância em fevereiro deste ano para apuração de eventuais irregularidades no período investigado. A decisão foi tomada após a operação do Ministério Público. A Prefeitura informou também que não compactua com qualquer conduta irregular e que, desde que tomou ciência dessas investigações, colabora também com as autoridades. Ontem tivemos sessão na Câmara Municipal em Campinas. Não houve qualquer frase citada, qualquer insinuação a respeito da comissão processante que investiga o vereador Vini Oliveira. Ele estava presente na sessão, assim como também estavam presentes vereadora Mariana Conte, vereador Nelson Osser e vereador Nick Schneider, que fazem parte da comissão processante, que segue com os trabalhos pelos próximos 90 dias para apurar a conduta do parlamentar, que no dia 1º de janeiro desse ano, primeiro dia dele como vereador, ele foi ao Hospital Mário Gatti, em Campinas, e ali gravou a participação de alguns funcionários, insinuou que alguns deles estavam fora do Mário Gatti em horário de serviço, eles diziam que estavam em horário de janta, e você está acompanhando de perto aqui na Rádio Bandeirantes também essa história. Ontem isso não foi falado no plenário. Ontem foi votado um projeto de lei da Prefeitura e aprovado que dispõe sobre a liberação de áreas de uma praça de bens públicos para a construção e implantação de unidades de educação e de saúde no loteamento Village Campinas. Já dizíamos que era meio caçapa cantada, que ninguém ia ser contra liberar um terreno para construir prédios públicos de atendimento à população. Então é aquela parceria que vem junto com o PAC, a Prefeitura cede o terreno, o governo federal manda a verba para a construção de uma unidade de saúde ali no Village Campinas. Ontem também, um outro local foi alvo de um projeto de lei que vem também da Prefeitura, desafeta partes da Praça 15 do loteamento Parque Universitário de Viracopos para regularizar equipamentos públicos comunitários. Então é a Prefeitura utilizando a lei, que é necessária, é um trâmite burocrático, para poder construir algumas unidades, tanto de saúde quanto de educação. Essa aqui do bairro Parque Universitário de Viracopos é uma área no quarteirão que tem 864 metros quadrados e fica ali na parte da Praça 15, utilizada pela EMEI Helena Novaes Rodrigues. Fica autorizado a doação da área para a construção de regularização da unidade escolar. O que vai fazer exatamente ali? Eu quero entender no texto que eu estou lendo junto com vocês. Ficam revogadas disposições contrárias, autorizada a cessão de uma área descrita no inciso 2, Fundação de Desenvolvimento da Educação para construção e conservação de quadra de esportes. Pronto. Então vão pegar uma parte da escola e vão autorizar a construção de uma quadra de esportes. Ok, projeto que está andando dentro do trâmite e que faz parte do interesse, de fato, do que Campinas precisa no investimento, principalmente a educação. No mais, tivemos a vereadora Débora Palermo fazendo uma proposta, protocolou um projeto de lei que tornaria obrigatória a notificação por parte dos conselhos tutelares ao Sistema de Notificação de Violência de Campinas sobre qualquer ocorrência de violência física, psicológica, sexual, negligência ou abandono envolvendo crianças e adolescentes atendidos. O SIS-9, que é esse Sistema de Notificação de Violência em Campinas, foi criado em 2005, é um sistema eletrônico integrado com outras pastas, com outros setores,
para registrar casos suspeitos ou confirmados de violência aqui na cidade. Então, pelo projeto proposto pela vereadora Débora Palermo, do PL, a notificação tem que ser feita em no máximo 48 horas após o conhecimento do fato. O projeto ainda prevê a responsabilização administrativa para agentes públicos que descumprirem a lei. Então, também me parece um projeto que não tem cara de ter muita rejeição, mas vai depender de quando ele vai ser colocado em prática. Projeto de lei também apresentado pelo vereador Carlinhos Camelô, do PSB. Protocolou na Câmara, regulamentando a instalação de contêineres de lixo em vias públicas do município. Segundo a proposta do vereador, a ideia é ordenar o uso do espaço urbano e garantir a segurança e acessibilidade da população, tendo um local apropriado para esse descarte, aquelas lixeiras verdes que a gente vê próximas a restaurantes e regiões centrais, desde que não atrapalhe calçada, rampa de acesso, faixa de pedestre, ciclovia ou que ocupe vaga de estacionamento, a não ser em casos específicos que vão ser já previamente autorizados. Também fica proibido colocar uma lixeira como essa em frente à garagem, esquinas, faixas amarelas, pontos de ônibus e na frente de hidrantes. São leis que estão, portanto, sendo colocadas em discussão. E hoje tem um debate público que acontece, proposto pelas vereadoras Mariana Conte, do PSOL, e Paola Miguel, do PT. Debate público que acontece às 7 horas da noite no Teatro Bento Quirino, para reconhecer a Parada do Orgulho LGBT+, em Campinas, como uma manifestação cultural e popular do município. Parada essa que acontece desde 2011, considerada a maior do interior no Brasil, reunindo mais de 100 mil pessoas a cada edição. São, portanto, alguns dos projetos apresentados pelos parlamentares na sessão de ontem da Câmara Municipal de Campinas. 11h23. Nath Luquezzi, ainda falando aqui de Campinas, antes de mais um giro da participação dos nossos ouvintes, tem uma informação a respeito de implantação de sentido único de trânsito, uma mudança viária que já começa a valer a partir de hoje, Nath? Exatamente. A Secretaria de Transportes de Campinas está implantando um sentido único de circulação em 2 trechos ali da via no Parque Universitário de Viracopos. As medidas entram em vigor, então, hoje, essa terça-feira, a partir já logo das 10 horas da manhã. O objetivo dessa ação é aumentar a segurança viária durante o deslocamento de pedestres, condutores e melhorar também a fluidez na circulação. Nos 2 trechos, há uma unidade de ensino de jovens e adultos e também a MF Correia de Melo. Na rua Abaçaí, fica com sentido, então, único no trecho entre as ruas Araci e Arutana, com a circulação permitida da Araci para Arutana. E a rua Abaçaí também terá um sentido único no trecho entre as ruas Bambuí e Alapa, com circulação permitida da Bambuí para a Alapa. Então, essa implantação de trecho único nos 2 trechos foi publicado, então, na edição desta terça-feira, dia 27, no Diário Oficial do município. A INDEC implanta também uma nova sinalização ali viária na rua e agentes de mobilidade urbana monitoram a circulação. Mensagens chegando, vamos compartilhar aqui a participação do nosso ouvinte, o Paulo Neves, escreve pra gente. Bom dia pra você, Paulo. Quando você fala qualquer coisa neste país, logo vem as rotulações. Na época da Covid, diante das imbecilidades ditas por Bolsonaro, todos eram pela ciência. Reclamam da falta de representatividade feminina em várias áreas. Nosso STF, até pouco tempo, possuía 2 mulheres. Será que elas representam as mulheres quando deram status de mulher para machos travestidos? Será que as mulheres concordam em se igualarem a travestis? Tá falando de mulheres trans, eu imagino aqui. Onde ficou a tão propalada ciência da época da Covid? Eles não eram pela ciência, eles eram, na verdade, opostos a tudo que Bolsonaro dizia. Apenas isso. E ele conclui a observação: não sou homofóbico é Deus, basta ler Levítico 20:13. Levítico 20:13 diz: quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Paulo, eu acho que você misturou completamente os assuntos aqui e transexualidade também é um assunto de ciência. Agora,
a sua fé e a sua crença não estão acima dos direitos civis no Brasil. Estamos num país laico, tem gente querendo lutar por um fundamentalismo cristão, baseado mais na Bíblia do que na Constituição, mas a sua visão de mundo, através da sua crença cristã, não pode estar acima do direito básico de pessoas que são tão cidadãs quanto você, quanto eu, quanto todos que estão nos ouvindo. E o direito das pessoas trans não deveria incomodar absolutamente ninguém, porque só diz respeito a quem vive naquela pele, a quem vive e busca pelos seus direitos básicos. Então, não sei por que se incomodar com isso. Qual é o problema? As mulheres trans, os homens trans, lutam pelos seus direitos, elegem representantes para isso e passou da hora da gente entender que isso não é uma discussão ideológica, isso não é uma discussão religiosa, isso é uma discussão de civilização, de sociedade. E enquanto vivemos num país laico, o que diz um trecho da Bíblia ou o que diz um padre ou um pastor não está acima do que diz a Constituição brasileira. 11h19, mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia a todos, dia. DJ Ale. Heitor Fredo, que revoltante ouvir a matéria do programa anterior, como que os aposentados, a senhorinha lá de idade, estava sendo tungada, depois editavam as respostas dela, só para, eu tenho autorização. Na minha opinião, a partir de agora, não sei se já foi feito isso ou não, certo? Tem que tirar todas as associações, eu não sei se já estão retiradas agora, já para esse mês de junho ou não, entendeu? Retirar tudo, e só voltar a poder ser cobrado alguma coisa com autorização, mas aí de uma maneira legítima, legível, onde a pessoa vai entender que está fazendo aquela doação. Eu não sou contrário a se fazer uma doação para um sindicato ou para uma associação, desde que o aposentado esteja ciente, esteja plena ciência de que vai ser descontado daquilo. Que sacanagem, né? A minha opinião é que, sei lá, esses caras aí, o mínimo que merecem é a cadeia. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Reportagem que nós vamos exibir na íntegra. A Thaís Freitas abriu a edição do Jornal Gente, trazendo um trecho que foi conseguido pela reportagem do Túlio Amâncio. E ele foi cobrar também, o Túlio, o presidente do INSS, o Gilberto Vale Júnior. Vamos trazer essa reportagem, porque ontem nós estávamos ilustrando, né, Nath, como é aquele tipo de ligação que você força a pessoa a dizer sim, grava essa frase e depois utiliza numa ligação que não aconteceu. Sim. O Túlio Amâncio conseguiu alguns desses áudios e a gente vai trazer na reportagem para você.
Acredita que as associações vão apresentar esse tipo de material como prova de que os aposentados autorizaram os descontos. Até agora, mais de 2 milhões disseram ao INSS que não autorizaram. O INSS começou a devolver nesta segunda os valores descontados de mensalidades de abril a todos os aposentados e pensionistas. Ainda não se sabe o tamanho do rombo. 11h24. Agradecendo mais uma vez aqui ao Paulo Neves, que mandou a mensagem aqui sobre o trecho da Bíblia, o Levítico. Ele diz: eu sou ateu. Enfim, tá bom, mas a lei é a mesma para todo mundo, Paulo. A lei independe da religião. Aliás, o mesmo livro de Levítico que você disse também proíbe consumo de crustáceos, proíbe que a mulher corte a ponta do cabelo, que o homem corte a ponta da barba, proíbe prostituição, proíbe o consumo de carne de porco. Mas enfim, só pegam um trecho da Bíblia quando lhe convém. 11h25. Tem mais mensagem de áudio? Tem mais uma. Vamos. Participação do ouvinte aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia. Eu queria comentar sobre o acidente que teve ontem do senhor com o Pitbull numa casa lá na Vila Industrial. Eu não tô aqui para criticar ele não, mas parece que ele era criador de cachorro, né? E eu também não quero criticar a raça, porque eu tenho muito amigo meu que tem cachorro Pitbull, eles são dóceis. Será que não é porque tinha filhote lá, essas coisas, né? O cachorro fica estressado de estar numa casa fechada, né? Então vários motivos que a gente pode pensar porque um cachorro desse ataca o ser humano, né? E claramente o ataque desses cachorros é fatal, né? Eu queria deixar, parece que esse senhor, ele faleceu, né, hoje, né? Queria deixar minhas condolências à família, meus pêsames. Mas também que o cachorro foi abatido, né? Então foi uma tragédia dupla, né? É isso, Heitor. Quero que você tenha uma boa semana e Deus no comando. Fica com Deus, viu? Muito obrigado, Alexandro. Nath, conta pra gente a história completa, por favor, desse caso. Exatamente. O nome dele era Aldemir Gomes da Silva, tutor do animal, um homem de 50 anos que morreu após ser atacado por um cão da raça Pitbull no bairro Vila Industrial, aqui em Campinas, no final da tarde desta segunda-feira, dia 26. De acordo com o boletim de ocorrência, o cachorro estava agressivo na rua e quando entrou no quintal da casa, foi aí que ele atacou o próprio tutor. Vizinhos que presenciaram o ataque, aí acionaram o corpo de bombeiros assim que viram. Para resgatar a vítima, os bombeiros precisaram então abater o Pitbull. O homem foi resgatado ao hospital Mário Gatti com ferimentos na região do pescoço, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma última mensagem aqui do ouvinte André, final do telefone 7954. Heitor, 2 anos atrás fiz uma denúncia de um cara que tem passarinhos em gaiola. Hoje passei no lugar, ele voltou a ter esses animais presos. Ficam embaixo da telha de alumínio. Se não bastassem pássaros aqui na região do Ouro Verde ainda estão dessa forma. Deveria ser preso, mas isso não acontece. 11h27, esse caso do Pitbull é um dos destaques da edição de hoje do Acontece, que começa 13h na tela da Band, logo depois dos Donos da Bola. E na sequência tem o Band Multi, com a Amanda Florentino, e 1h30, Nath Luquezzi e Lari Lopes esperam você no Band Mulher, que hoje vai trazer quais atrações. Eu não sei se você ou o pessoal que está ouvindo já precisou fazer alguma moldagem, seja para prótese, enfim, é super desconfortável, fica com gosto na boca, tem gente que tem náusea com tudo isso. E agora existe uma nova tecnologia na odontologia que promete aí acabar com todos esses problemas, e a gente vai trazer no Band Mulher. A gente também vai ter música para animar nosso comecinho de semana, começando embalando aí com um pagodinho, bom demais. Bora de pagodinho e, claro, todos os babados do mundo dos famosos, eu atualizo você à 13h30. E hoje tem a estreia da 12ª temporada do MasterChef, 18 competidores, R$500 mil, o maior prêmio que o MasterChef já entregou e o título de melhor cozinheiro amador do Brasil. 22h30 na tela da Band e também no aplicativo Band Play. Sem Ana Paula Padrão, a atração começa com uma nova fase. Eric Jacan, Helena Rizzo e Henrique Fogaz apresentando as provas.
organizando as dinâmicas, controlando o tempo, e eu tô louco pra ver o Jacan gritar: parra tudo! Terminou! 10h30 eu não perco por nada. É bom Nath. demais. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela sua companhia, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Caputi na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Amanhã, dia 28 de maio, é aniversário de Valinhos e, pela primeira vez, será feriado municipal na cidade. Os serviços essenciais vão funcionar normalmente. Os ônibus, a coleta de lixo e as UPAs também seguirão a programação normal. Já as repartições públicas e as unidades básicas de saúde estarão fechadas nesta quarta-feira. E mudando de assunto, a cidade vizinha Vinhedo está com inscrições abertas para o concurso municipal da Prefeitura. As inscrições vão até o dia 16 de junho e podem ser feitas pelo site www.avancasp.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 66,00 para ensino médio e técnico e de R$ 79,00 para nível superior. A prova será realizada no dia 13 de julho e os salários variam de R$ 2.000 a R$ 6.171. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a